Ele foi o maior pintor mineiro de todos os tempos. Viveu e morreu com simplicidade, mas deixou uma obra valiosa que desperta o interesse de colecionadores e críticos em todo o país. No momento de decisão de hoje, você vai conhecer o trabalho da fundação que foi criada para preservar a obra e as memórias do artista mineiro Inimar de Paula. Eles conquistaram a confiança e a amizade de Inimar de Paula. Convenceram o artista a entrar num projeto audacioso e inédito no Brasil, montar a fundação antes do seu mestre morrer. Estão conosco o presidente da fundação Inimar de Paula, Mauro Tunes, e um dos diretores e fundadores, Romero Pimenta. É um prazer tê-los aqui no momento de decisão. Igualmente, Neto. O prazer é nosso. Como é que foi que vocês tiveram a ideia da fundação Inimar de Paula? Olha, esse momento de criar a fundação foi uma ideia que surgiu um pouco interessante, porque ela surgiu de 3 pessoas ao mesmo tempo, sem nenhuma comunicação. Foi uma ideia minha, uma ideia do Murilo de Castro, um ligou para o outro e a gente resolveu fazer uma exposição para o Inimar de Paula. Sim. Entramos em contato com ele um pouco ressabiado, um pouco duvidando daquela proposta que seria grande no Palácio das Artes, e essa exposição saiu de uma maneira fantástica. Ela aconteceu de uma maneira como ele nunca tinha visto antes, em toda a vida dele, uma coisa acontecer, do jeito que ele queria e grandiosa. E o momento final dessa exposição foi que nós reunimos com ele e falamos: Inimar, agora nós precisamos de pensar maior, pensar para sempre. E aí nós começamos a falar do assunto. E você, Mauro, quando é que você começou a se interessar pela arte, pelo trabalho de Inimar? Esse é um caso interessante. Eu, assim que acabou de montar o meu apartamento, eu e minha esposa, a Lília, nós fomos e adquirimos uma obra de arte. A primeira. Sim. E foi um caso super, vamos dizer, inédito, diferente, que eu e a Lília, nós ficamos fascinados com aquilo. Né? Nós ficávamos vendo a obra e aquilo foi... A gente ficou, cada dia que a gente entrava na sala, a gente parava, sentava, ficava vendo aquilo e achava um novo detalhe. Sim. E isso aí foi como um bichinho picou. É aquele bichinho que morde a gente, que você fica com aquilo atrás da orelha. E você vai querendo aprofundar, você vai estudando um pouco sobre isso, né? Vai conhecendo pessoas e vai descobrindo esse universo maravilhoso que é o da obra de arte, um intrigante também, né? Romero, e naquela época, então, quando vocês procuraram o artista Inimar de Paula, como é que ele reagiu a essa proposta de, então, fazer a Fundação Inimar de Paula? Com muita desconfiança. O Inimar foi um artista que ele se dedicou especificamente à obra, à produção da obra. Sim. E ele sempre disse pra gente o seguinte: eu já fui trapaceado na minha vida demais para acreditar que agora, no final dela, o que eu sempre sonhei vai acontecer. Puxa vida. Ainda mais uma proposta tão monumental vindo de pessoas que ele ainda não tinha confiança. Sim. Até então, a única coisa que a gente tinha provado é que a gente era capaz de fazer uma exposição. E a proposta era uma coisa inédita no Brasil. Então ele pegou, sentou com a gente, reunimos mais de uma dúzia de vezes. Sim. E em todas as reuniões ele terminava e falava assim: é pouco. Para fazer tem que ser mais. Ele era uma pessoa que pensava grande. Grande. E para nós aquilo soava com uma certa antipatia. O cara está mal agradecido, nós estamos querendo fazer e ele está achando pouco. Sim. E ele tinha toda a razão. Todo tamanho que pudesse parecer grande naquele momento seria pouco diante da obra dele. E a gente veio a realizar isso quando a gente começou a catalogar. Realmente é um tamanho que até hoje a gente não tem ideia da dimensão, da grandeza dessa obra. Não, e dá para a gente ter uma ideia, porque nesses 6 anos, Mauro, vocês já catalogaram 1.700 obras, é verdade? Foram 1.700 obras ao longo de 6 anos. Nós catalogamos em Belo Horizonte, catalogamos em Salvador, Rio de Janeiro, São Paulo. E a catalogação, como o Romero falou, é uma surpresa. Aquilo é uma coisa fantástica, porque a gente fica na espera dos quadros. Sim. E cada maravilha que chega, cada obra que você nem imagina, que você fala: gente, foi o Inimar que fez isso aqui mesmo. E quantas obras vocês ainda querem catalogar? Qual que é a meta? Esse é um problema que nós estamos tendo hoje, né? Porque do universo de mais ou menos que a gente calcula, que a gente calcula, Inimar também calcula, mais ou menos 3.500 obras que Inimar fez ao longo da vida. Entre desenhos e olhos, né? Entre desenhos e olhos, né? Sim. Nós já catalogamos perto de 1.700 obras. E a nossa maior dificuldade hoje é justamente sensibilizar, mobilizar o proprietário, o colecionador a catalogar.
né? Porque quem já tinha essa disposição já catalogou nessas 1.700. Sei. Uma coisa interessante de dizer é o seguinte, o que mais aparece da Fundação Inimar de Paula é esse trabalho de catalogação e preservação da obra que ele produziu. Mas existe um trabalho que é feito por trás disso, que é uma preservação da memória do artista Inimar de Paula. Sei. Todo o acervo documentacional, todos os objetos que ele deixou para a Fundação, isso tudo está catalogado, preservado, cuidado pela Fundação. Foi criado um site da Fundação que é para que as pessoas tenham acesso a isso. Todas as fotografias, documentos mais importantes, prêmios estão disponíveis à população. Sei. E o maior sonho do Inimar de Paula era que o nome dele favorecesse, de alguma forma, a produzir novas gerações de artistas. Então, hoje, a Fundação Inimar de Paula patrocina uma escola de arte, Sei. que é baseada dentro do Lar dos Meninos de São Vicente de Paulo, que é pago pela Fundação Inimar de Paula. E lá, hoje, são quantos alunos já, Mauro? Nós já formamos, ao longo de um ano, 200 alunos. 200 Vocês alunos estão carentes. unindo cultura ao lado social que o nosso país precisa tanto. E que era o grande sonho dele, era o grande desafio dele. Parabéns por esse trabalho, um trabalho muito bonito. Obrigado. Vamos aproveitar que nós estamos falando aqui da arte, do trabalho de Inimar de Paula, para vocês contarem um pouquinho para os nossos telespectadores a história desses dois quadros que estão aqui no nosso estúdio. Primeiro, essa tela que está logo atrás de vocês. Tá. Essa tela aqui ela é muito interessante, porque ela é uma favela em que Inimar pintou em 1968. Sei. E Ele tinha essa preocupação com o social, com o problema social do nosso país. Tanto em demonstrar o problema social da favela, e por trás disso também tinha um outro ponto que poucos sabem. Porque nós descobrimos isso recentemente na documentação da Fundação. Inimar escreveu uma carta confidenciando ao amigo, preocupado em 1967, 68, com o AI-5, né? É um fato até atual, porque nós estamos aqui em março, aqui, né? Agora, completando os 40 anos da Revolução, né? Sei. E que ele achava muito, estava preocupadíssimo com o que seria do Brasil com o AI-5. Sei. E ele falava, o Brasil vai ser uma grande favela cultural, vai ser uma grande favela financeira. Sei. Olhando o lado ruim da favela, sem contar o lado humanístico, né? O problema social, né? E a partir desse momento, ele intensifica a pintura de favelas. Sei. Então, acho que isso, a gente acredita que essa foi uma forma de Inimar se manifestar contra a ditadura. Enquanto no eixo Rio-São Paulo, muitos artistas pintavam, mas escondiam os quadros, porque se o quadro dele, que mostrava que era mais forte, né, aparecesse, a pessoa ia para cadeia. Inimar não, Inimar fazia exposição nas barbas dos militares cheio de favela. Então, o interessante é que poucas ele pessoas era um grande sabem. revolucionário. E poucos não sabem disso, por mais Isso que mesmo, cidade dele. ele queria colocar o ponto de vista dele. Inteligentíssimo. O Inimar sempre disse o seguinte, que o artista que pinta com os dedos, com as mãos, ele é um artista que pode ser feito em escola de arte. Sim. O artista que pinta com o coração, ele nasceu artista. Claro. E então o que acontecia? Na década de 50, quando o Brasil passava pelo momento de vamos progredir, vamos criar indústrias, vamos criar empregos e vamos acabar com essa coisa abandonada que é o Centro-Oeste, que é a Amazônia, vamos colocar progresso lá dentro. Inimar pintava aquelas telas de derrubadas e queimadas. Aqui logo atrás são as queimadas, não é isso? As queimadas. Isso há 54 anos atrás, ele denunciava um problema gravíssimo ecológico. Sim. E que hoje a gente constata que teve raiz exatamente naquela época. Talvez seja o primeiro artista brasileiro a denunciar a devastação das florestas e dos campos através da arte, da pintura. É o primeiro, e que eu saiba é o primeiro. Vamos ver então um trecho de um vídeo onde nós temos a imagem do nosso grande artista Inimar de Paula. Antes da composição, fundamental é o seguinte, é a cor, a forma, o modelado e a textura. Você precisa treinar também a sensibilidade. E o treino da sensibilidade é conviver com a natureza. Saber perceber, né, e transformar isso em pintura. Né? Nós estamos muito sujeitos às regras como princípio, mas depois nós temos de despedir isso e dar lugar à criatividade, que é muito importante. Bom,
Bom, Mauro, esse vídeo foi dirigido por Tezuka Yamazaki, é verdade? Exatamente. É um vídeo, um curta, né, de mais ou menos uns 17 minutos, que foi feito em Ouro Preto, junto com o Carlos Bracha, que mostra bastante tudo isso que nós estamos falando, essa simplicidade e o talento de Inimar. É um vídeo que poucos conhecem, né? Nós passamos do lançamento São pouquíssimos documentos que a gente tem em vídeo do Inimar, porque ele era extremamente tímido. Ele era avesso a esse tipo de coisa. Uma época nós fizemos uma exposição para ele, de 80 anos, no Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro. Sim. Foi uma exposição muito bonita, e ele recebeu vários convites para entrevistas em televisões no Rio de Janeiro. Ele só aceitou fazer um, porque aquilo para ele já era desgastante demais. Então toda televisão que entrava em contato com ele dizia, vai lá e filma a exposição. Bom, a gente vê na história dele que ele era muito introvertido. Vamos ver um pouquinho mais das obras de Inimar de Paula e eu gostaria que vocês comentassem para os nossos telespectadores. Inimar, né? Aí é uma das últimas fotos do Inimar quando ainda estava ativo, né? Pintando, né? E pintou a paisagem de Belo Horizonte atrás. Exatamente. Você vê que era uma pessoa simples. E aí é a fundação? Aqui são fotos da fundação. O Inimar deixou todo o acervo, todos os objetos biblioteca pessoais, dele. Biblioteca, o ateliê. E nós, todos os prêmios, os objetos que ele utilizava para modelar as telas, isso é muito interessante. É uma grande responsabilidade para a Fundação estar tomando conta de todo esse Nós acervo. estamos tomando conta da vida de uma pessoa. Essa né? mesa, as mesas foram montadas exatamente como elas se encontravam no ateliê dele. Então a gente põe a mesma configuração, inclusive existem telas que documentam essas mesas da época. E essa tela? Essa aqui mostra que Inimar ele pintou todo o Brasil. A obra de Inimar é uma viagem que você faz no Brasil. Esse aqui é um outro quadro interessante, que é o Conflito da Terra, que foi pintado em 66, onde ele já estava prevendo já toda essa parte que a gente está tendo hoje de conflito, de reforma agrária. Reforma agrária, exatamente. Aqui aí do Rio de Janeiro. Paisagem do Rio. O Inimar morou no Rio muitos anos, é lá que está a raiz da arte dele. Sim. Então ele sempre continuou pintando o Rio por toda a vida. Aqui mais uma fase da queimada, derrubada da floresta. Pintada em 1957. Aí se vê o pioneirismo dele no tema. Sei, já se preocupava naquela época. Com cores fortes. Aqui mais uma cidade, porque a obra de Inimar é uma viagem que você faz por cidades brasileiras, pela cultura brasileira, pelo povo brasileiro. É um retrato da nossa história. Exatamente. Uma outra derrubada, de 55. É muito bonito os tons. Uma vista noturna, isso é interessante. Ele achou assim, que a noite combinava com a favela, que era, né? Essa é uma favela de Belo Horizonte. A fase das favelas, 67, 68. Foi aquilo que nós comentamos, né? O Inimar ele tinha a fase informal dele, abstrata, que é uma época pequena, curta de pintura, de vida de pintura, mas muito importante. Inclusive, os principais quadros dessa época estão em museus. Novamente o Rio de Janeiro. Novamente favela, da época de 67, 68. É interessante caracterizar as cores que o Inimar dá à pintura dele. Os telhados são vermelhos, não tem compromisso com nenhum formalismo. Ele gosta de cores vivas, né? Exatamente. Salvador, outra cidade que ele pintou. Vamos para um rápido intervalo e voltaremos a seguir com mais imagens de obras de Inimar de Paula e com o maior momento de decisão que a Fundação já teve nesses 6 anos de trabalho. Até já! O momento de decisão de hoje está contando a história do pintor mineiro Inimar de Paula. Estão conosco o presidente da Fundação Inimar, Mauro Tunes, e o diretor e um dos fundadores, Romero Pimenta. Vamos ver algumas imagens de quadros do pintor mineiro Inimar de Paula em fotos de Isaac Boy. Essa obra, então, Mauro, em 1956. Foi a época da explosão industrial do Brasil, na época de Juscelino Kubitschek. Então ele foi desenhou, pintou né, uma indústria para mostrar o Brasil sendo inserido na industrialização, né? Um grande retratista, Inimar. Ele pintou figuras ilustres, como Carlos Drummond de Andrade. Pintou, né, Roberto, centenas, né? Amigos, gostava de pintar amigos. Né? A queimada. Outra queimada também, entendeu? Essa aí veio ao fogo, em 1950. Como preocupava Inimar isso, né? Fortaleza, ele também morou em Fortaleza no início da carreira dele. Foi quando ele começa a pintar profissionalmente em Fortaleza, 1944, 45, 46. 1950